Olá, você conhece a lenda do cavalo de Troia? O cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a Guerra de Troia, como um estratagema decisivo para a conquista da cidade fortificada de Troia, cujas ruínas estão em terras hoje turcas, tomado pelos troianos, como um símbolo de sua vitória. Foi carregado para dentro das muralhas, sem saberem que em seu interior se encontrava o inimigo. À noite, guerreiros saem do cavalo, dominam as sentinelas e possibilitam a entrada do exército grego, levando a cidade à ruína. Essa descrição dessa lenda está no Wikipedia que eu peguei. E nesse vídeo aqui, por que eu coloquei o título Psicologia na foto do cavalo? Na foto do cavalo. Por que eu coloquei o título Psicologia? Entenda. Porque a psicologia é um cavalo de Troia real, que foi inserido na igreja e em geral, onde todas as denominações praticamente que aderiram aos ensinos dessa falsa ciência, em seus púlpitos, receberam os falsos ensinamentos que contradizem a Bíblia. Veja só. Deixa eu citar para vocês aqui um acontecimento. Numa determinada denominação que eu frequentei por alguns anos e depois saí, aconteceu que um determinado pastor, reverendo, após anos de trabalho na igreja e de vida de casado, chegou determinado dia na liderança e disse que era viado, que gostava de homem mesmo, e também disse que enganou todo mundo esse tempo todo. E eu já não estava mais congregando nessa denominação. Certo dia, quando eu ainda congregava nessa denominação, fui à casa desse pastor instalar um chuveiro novo para ele. E lá na sua casa, percebi no atendimento que estava fazendo, olhando e percebendo ele e sua mulher, que havia algo estranho. E certamente naquele dia eu soube, esse senhor é viado. E sua mulher certamente está vivendo o inferno. Eu pensei isso. Voltando para casa, eu fiquei pensando, meu Deus, esse senhor é viado e a sua mulher deve estar vivendo o inferno. Algumas vezes, quando os encontrava na igreja, percebia que eles percebiam que eu os percebia, mas muito discretamente me afastava e ficava calado. Apenas lembrava deles nas minhas orações, de vez ou outra. Isso foi na época de 2000, depois de 2000, eu acho que 2006, 2007, por aí. Depois de um tempo saí dessa denominação. Alguns anos depois fiquei sabendo dessa notícia. Eu poderia aqui dizer outras coisas. E podia dizer aqui algumas outras coisas. Mas o que interessa mesmo é o fato que estou abordando. Igrejas históricas, presbiterianas, igrejas batistas, e não históricas, Assembleia de Deus e várias outras denominações, já aderiram há anos aos falsos ensinos da psicologia. E tudo indica que não tem mais volta. Ou seja, a doutrina dos apóstolos estão sendo bombardeadas há anos. E eu venho falando sobre isso há anos. Eu não vou nem aqui nem citar o catolicismo romano, né? Porque o catolicismo romano, na verdade, ela é uma casa de heresias. O catolicismo romano é uma casa de heresia. Infelizmente. Por isso que eu não estou citando o catolicismo romano. Se você é crente, quero te dizer uma coisa muito séria. Não se iluda. O diabo não brinca em serviço. Não, ele não brinca em serviço. Aliás, ele é bom de serviço. O diabo é bom de serviço. Ele tem feito muito serviço por aí. É só a gente olhar para o mundo. Só olhar para o mundo. Se você não é crente, se você é crente, eu acabei de dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Se você não é crente, quero te dizer uma coisa. Não acredite em mim, não. Embora eu não esteja mentindo de forma alguma.
Faça um bem para você. Leia a Bíblia. Comece pelo livro de João. Te faço um convite. Assista os vídeos que postei aqui de número 1 até o número 4 e tire suas conclusões. Virão mais 6 vídeos aproximadamente que fiz. Ainda farei mais sobre esse assunto. Vou estar colocando nomes de teólogos que já pesquisei. Vou traduzir alguns vídeos para o português. Eu vou editar alguns vídeos e vou traduzir esses vídeos colocando legenda nos vídeos para vocês meditarem mais sobre esse assunto, para não ficar só na minha palavra. Tá bom? E que vocês possam ver o que pessoas que estudam, que se debruçam nas escrituras, que vão estudar o hebraico, que vão estudar o aramaico, que vão estudar o grego, que vão estudar e se dedicar para poder trazer para o ensinamento para a igreja, conforme a Bíblia ensina na doutrina dos apóstolos. Para que vocês vejam que nós estamos vivendo tempos complicadíssimos. O apóstolo Paulo falou isso certa feita numa carta dele de Timóteo, que ele disse assim, que haveria de chegar dias que seriam dias trabalhosos. Portanto, você tem uma responsabilidade. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem uma enorme responsabilidade, uma grande responsabilidade para com você e a sua família, de você ler a Bíblia, de você se debruçar na Bíblia, se você estudar a Bíblia, você dedicar em compreender as Escrituras, em você dedicar uma vida de oração, se dedicar uma vida de consagração a Cristo, através de oração, através de súplicas, através de jejum. Você sabe muito bem o que eu estou falando, se você é crente. E se você não é crente, digo mais uma vez para vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia do que é o que a Bíblia fala, mundo. A Bíblia, o apóstolo diz, os apóstolos disseram, escrito nas Escrituras, está escrito na Bíblia que a palavra de Deus diz assim, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E sabe o que significa esse verbo jaz? Toda vez que você vai, de repente, num cemitério, no enterro de alguém, ou você vai visitar um túmulo de um ente querido que já faleceu, pode ser que a empresa que de repente cuidou de toda a parte do sepultamento de um ente querido, pode ser que tenha escrito alguma coisa na lápide, né, da pessoa que faleceu. E normalmente quando se vai se referir àquela pessoa que está ali, normalmente se diz assim, este jaz, ou seja, jaz, o verbo jaz é utilizado para mostrar que, olha, já não está mais aqui com a gente. Jaz, ou seja, é uma pessoa que está morta, uma pessoa que passou aqui desse tempo de vida aqui, né? E a Bíblia usa esse verbo também para dizer que o mundo jaz no maligno, que o mundo está morto no maligno. Você acha que essa cultura brasileira, você acha que essa cultura brasileira é uma cultura bonita? Você acha que a cultura brasileira é uma cultura bonita? Vai estudar a cultura brasileira. Vai ver os meandros do que é a base da essência da cultura brasileira. Vai estudar. Então, não é brincadeira. Existe um mundo espiritual. A palavra de Deus diz que Deus é um Pai amoroso, é um Deus querido, que quer buscar as pessoas, que quer buscá-las para trazê-las para um relacionamento pessoal com Ele. Por que para um relacionamento pessoal com Deus? A Bíblia fala de um relacionamento pessoal com Deus? Sim, porque Deus é real. Deus não é um cavalo de Troia imaginário, que muitos inclusive dizem
que por não acreditarem em Deus, por não experimentarem o quanto Deus é bom, que isso pode ser tipo um cavalo de Troia imaginário, que se criou, chamado religião, para manipular as pessoas. Então, se você não é crente em Jesus Cristo, se você não é crente, se você não crê em Deus, não acredite em mim, não. Leia, assista os vídeos que eu coloquei aqui no YouTube, estou copiando para o meu Facebook, em torno de 10 vídeos, e vou, como disse, e vou traduzir aos pouquinhos, vou traduzir alguns vídeos muito interessantes de teólogos estrangeiros que abordam esse assunto, sobre o como que a psicologia tem detonado a sociedade durante há muito tempo, com seus falsos ensinos. Eu, particularmente, estudo isso há muito tempo. Já comprei livros, já vendi livro para sebos. Já comprei e revendi livros. Já, nas próprias escrituras, tenho quatro Bíblias aqui, algumas de estudo e outras que já busquei nas traduções um pouco diferentes, para buscar mais respaldo ainda, né, sobre o que a Bíblia está tratando, sobre essa questão da alma humana, da natureza humana, como é o ser humano, por que o ser humano vive do jeito que vive, por que o ser humano pensa do jeito que ele pensa. A Bíblia tem a resposta para essas coisas. A psicologia não. A psicologia é um sistema de teorias que tem se colocado como uma ciência no mundo. E isso não é verdade. A psicologia não é uma ciência, ela é uma pseudociência, é uma falsa ciência. Eu já falava isso quando tive experimento com Jesus Cristo em 1996, quando eu me rendi ao senhorio de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo. E a partir daí comecei a me debruçar na Bíblia desde 1996. E depois de aproximadamente alguns meses, 3 meses, 4 meses, lendo a Bíblia cotidianamente, comendo as Escrituras, rabiscando, escrevendo em papel, querendo conversar e buscando conversar, que inclusive com os líderes da igreja que eu congregava no interior de São Paulo, que passei a congregar numa igreja cristã evangélica no interior de São Paulo, e comecei a abordar sobre esses assuntos, e já comecei a ter resistências. E já comecei a ter resistência. Sabe por quê? Porque aqueles líderes daquela época, 3 meses depois, quando eu comecei a querer saber mais e mais e mais sobre as Escrituras, eu comecei a abordar sobre essas questões da alma humana, que eu ouvia, falei, meu Deus, mas isso está em desacordo com a Bíblia. Porque eu aprendi isso que eles estão ensinando nos púlpitos na minha vida secular, que eu vivi até 1996, sem antes de conhecer a Cristo. O que eles estão falando no púlpito é o que a psicologia falou e me falou durante todos os meus muitos anos. Não, isso não é Bíblia, isso é psicologia, isso é besteira. E eu comecei a ter conflitos dentro da própria igreja, com a liderança. Porque eu abordava isso e ia conversar sobre isso. Não, mas a Bíblia não ensina isso. Isso é coisa de psicologia. E ficou maluco. Fui para São José dos Campos, na época. Fui para São José dos Campos. Quem era o líder da igreja de São José dos Campos? Um psicólogo. Luta atrás de luta. Ia conversar com aqueles líderes. Não, isso não é Bíblia. Isso estão falando de psicologia. Não, a Bíblia não ensina isso. E continuei estudando, continuei orando e levando pancada de tudo quanto é lado. E até hoje eu levo pancada por causa disso. Depois de um tempo me deram a oportunidade. Um pastor que foi a bênção na minha vida, meu primeiro pastor, me levou para Goiânia, a sede da igreja, num congresso de pastores. 6 meses de vida cristã me levava. Não, esse irmão é muito dedicado. Você vai para Goiânia, no congresso de pastores.
Fui para Goiânia no Congresso de Pastores. Luta! Foi luta, foi luta. Porque eu fui naquele congresso, só tinha papo de psicologia, de asneira, de teoria, de balela, de invenções, de coisas grosseiras que eu tinha visto a minha vida quase que inteira. Numa das reuniões que eu participei lá com os líderes, numa sala imensa, que eles escreveram um monte de nomes na tela, aliás, no quadro lá dentro da sala, para que as pessoas pudessem repetir alguma daquelas frases e criar ali um jogral, não sei como é que fala isso, e tal, e cada um começou a... Gente, vocês não imaginam o que foi aquilo. Coisa louca. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia eu não quis mais no congresso. Enquanto o pessoal ia lá, inclusive, para lá os eventos, eu fui visitar a Goiânia. Eu falei, eu vou fazer o que aí? Só fala de psicologia, isso aí eu vi a minha vida inteira. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Fui passear para o Goiânia. E o congresso rolando lá, eu quero saber disso aí não. Eu creio na Bíblia. Tenho lido Bíblia. Fui passear para o Goiânia. Moral da história, sabe o que aconteceu? Moral da história. O líder dessa igreja, sabe o que ele virou? O líder dessa grande igreja no Brasil, não vou falar, não vou entrar em detalhe aqui. Virou apóstolo. 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 E hoje ele tem fotos no meio de políticos. Gosta de tirar fotos com políticos. Está envolvido aqui. Parece que veio aqui morar aqui em São Paulo. Está envolvido com a política. Virou essa desgraça. Já estava desgraçado. Virou essa desgraça. Então, se você é crente em Jesus Cristo, eu quero dizer, o diabo, vosso adversário. O diabo, vosso adversário. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou você crê na Bíblia, ou você estuda as Escrituras, ou você busca conhecimento em Deus, temor de Deus, buscando a doutrina dos apóstolos. Ou você pode correr o risco de andar e de entrar por esses caminhos modernos e pós-modernos, aliás, que cada dia vai crescer cada vez mais. E as igrejas históricas já estão envolvidas nisso, já estão envolvidas, até o talo. E outras igrejas para tudo quanto é lugar. Se você é crente de Jesus Cristo, peça as suas orações, clama pelas suas orações, interceda por mim, interceda pela minha família, que Deus possa continuar me ajudando, como tem me sustentado o tempo todo, com a sua bondade e com a sua misericórdia, e que eu possa cada dia me debruçar na Bíblia, estudar a palavra de Deus, seguir em frente. Tá bom? Boa semana, Deus abençoe você grandemente. Lembre-se, em 2 Timóteo 3, 16, 17, está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer conhecer a si mesmo? Esqueça a filosofia, esqueça a psicologia. A Bíblia é a resposta que Deus tem para você conhecer a si mesmo. Sabe por quê? Vou fazer uma comparação para você. Quando você vai para o banheiro tomar banho, vai escovar os dentes, você olha para o espelho e você se vê, não é isso? O espelho te mostra, não é isso? Pois é. A Bíblia é muito mais profunda do que isso. Quando você vai para a Bíblia, é Deus que está falando com você, e Deus mostra quem é você na sua estrutura mais íntima. E você percebe quem você é. E quando cada dia você vai descobrindo quem você é à luz das Escrituras, mais perto você quer ficar de Deus. Porque você vai ver que Ele é perfeito. E que Ele que cuida, que Ele que orienta, que Ele que te capacita, Ele que te sustenta, Ele que te guia, Ele que te dá paz de Cristo, paz de Deus, que excede todo entendimento.
Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.